Olá, senhores. Vamos tratar agora de um momento bastante interessante no que diz respeito ao universo que envolve os empreendimentos imobiliários com ênfase na incorporação imobiliária. Nós vamos tratar agora do patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Por que surgiu o patrimônio de afetação? No decorrer das aulas anteriores, nós vamos falando em direitos, deveres, em proteger o incorporador, em proteger o adquirente, de uma série de nuances históricas lá da década de 60, onde o regime militar viu a necessidade de se criar uma legislação pertinente a um surgimento de um novo tipo de comercialização no mercado imobiliário. Pois bem, há um tempo atrás, nós tivemos o famoso caso do Grupo Incol, que nos marcou profundamente, onde o patrimônio desta empresa veio, quando tiveram seus problemas, que não cabe aqui discutir, contudo, surgiu nesse momento a visão dos nossos legisladores da necessidade de se criar mais um item que viesse a dar segurança ao adquirente e, consequentemente, uma segurança ao incorporador. É importante ressaltar o seguinte: o patrimônio de afetação foi uma das alterações da legislação relativo à afetação. O que é afetação? Aquilo que afeta, que mexe e tal. O que consiste para o incorporador submeter ao patrimônio do regime de afetação? Pois bem, vamos lá. Quando se cria todo aquele processo documental, a ideia de uma incorporação imobiliária, a incorporadora, aquela empresa, pessoa jurídica, ou aquela pessoa física que vem a propor a incorporação, ela tem como garantia a oferecer ao adquirente o terreno e a intenção de construir. Mas quem garante que isso irá acontecer? A incorporação imobiliária, ela tange quando, então, o incorporador opta pelo patrimônio de afetação, por registrar lá junto ao cartório de registro de imóveis, lá no momento que ele entrega aqueles 15 itens de documentos, ele vai optar por esse regime. O que vai acontecer quando ele opta por esse regime? Ele coloca, ele liga, ele vincula a obra da seguinte maneira: todo o terreno e as cotas comercializadas, as cotas de intenção de venda, ele registra isso como um patrimônio. Ou seja, em caso de algum problema, é passado aos adquirentes o direito sobre aquela determinada cota e sobre o terreno que for registrado, sobre o patrimônio de afetação. Isso traz uma segurança, isso traz uma tranquilidade para o incorporador e também para o adquirente. Não é comum. Tá? É muito interessante perceber que existem regras, tá? Existem muitas regras que estão incluídas nesse ato de registrar, nesse ato de optar. É uma opção, não é comum. É muito raro encontrar no mercado atual, contemporâneo, esta opção. Por quê? O incorporador acha muito arriscado que ele vai colocar aquele bem, aquele patrimônio todo, sobre um direito. Ele vincula aquilo pela Lei 10.931 de 2004, quando eu me referi na segunda aula, às legislações que foram alteradas durante o percurso. Isso se deu pelo problema que gerou junto ao caso Incol. Então, foi feita essa alteração, se incluiu, mas se deu opção. Tá? A Lei 10.931 de 2004, ela é bem clara. O incorporador, no ato da opção, ele optou. Pois bem, optou, colocou, fez toda a sua obrigação e toda a sua colocação. Mas veja bem, dentro de toda a exigência, quando ele opta pelo regime de afetação, ele vai ter que fazer o quê? Vejam, senhores, por que é difícil encontrar? Ele deve manter separado os bens de direito, objeto de cada incorporação. Ele tem que manter separado. Aplicar os recursos financeiros necessários à incorporação do empreendimento numa conta específica, conta essa de acesso público, porque nós estamos tratando de uma oferta pública. Providenciar toda a documentação referente ao cronograma, aos orçamentos, recursos financeiros, suas origens, que integre o patrimônio de afetação, disponíveis à comissão de representantes a cada 3 meses, no mínimo. O que é a comissão? Espera aí, surgiu a comissão de representantes. O que é isso? É uma comissão prévia, senhores, daqueles interessados, daqueles adquirentes que vão lá, assinam um contrato de compra da fração ideal e a intenção de compra e venda daquele imóvel a ser construído.
Cria-se, por lei, é obrigado a se criar uma comissão de representantes, que é formada pelos adquirentes. Não pode conter nessa comissão nem o incorporador, nem o construtor, nem o agente imobiliário. Deve ser feita pelos adquirentes. Então, aí, quando então o patrimônio, a opção por patrimônio de afetação é feita, a cada 3 meses, no mínimo, deve-se prestar contas. Outra, manter em conta especial da incorporação os recursos financeiros referentes ao patrimônio de afetação. Ele deve comprovar, a cada 3 meses, no mínimo, que existe um patrimônio. Qual é esse patrimônio? Por exemplo, vamos supor, de 40 apartamentos foram vendidos 10. Ele foi lá e registrou no cronograma financeiro, na origem dos recursos, certo? Ele vai lá e diz tal. A partir do momento que venda mais uma unidade, ele tem que comunicar a essa comissão a qualquer alteração antecipadamente para a devida aprovação. Ou seja, passa então o incorporador, como gestor, não ter mais o controle total do seu empreendimento imobiliário. Ele passa a ter que dar satisfações através de um cronograma e deixar bem claro, qualquer alteração antecipada, dando poderes à comissão de representantes de negar, de dizer não, a gente não quer que isso aconteça. Manter a escritura contábil específica do patrimônio de afetação registrada, a acesso dessa comissão e de qualquer interessado. Um futuro cliente, ele quer saber, ele vai ver lá no escopo da incorporação imobiliária que o incorporador optou pelo patrimônio de afetação. Cabe a ele antes, quer dizer, é permitido a ele por lei, antes de assinar o contrato de intenção de compra e venda dessa determinada fração ideal, dessa unidade habitacional futura a ser construída, exigir a comprovação de toda essa documentação. Por isso, senhores, é muito raro encontrar esse tipo de opção dentro do mercado, do mercado imobiliário atual. Por quê? Ele se torna mais difícil. Entendam, são 15 itens para poder liberar. Manter toda essa documentação ao acesso, em algum momento pode haver algum desencontro. E tirar dele o poder de negociação da próxima unidade, ou seja, ele ter que antecipadamente comunicar à comissão de representantes aos seus clientes já contratados, aos seus compradores, que ele, de repente, em um determinado momento, vamos supor, vamos criar um outro cenário, desses 40 apartamentos que eu citei, não mais 10 estão vendidos, 39 estão vendidos. É necessário uma X-quantia, ele resolve reduzir o preço desta unidade em específico. Isso pode gerar um problema junto aos seus clientes já contratados. Então percebam os senhores, além do fato de ter toda a documentação necessária para a liberação da incorporação junto ao registro de imóveis, deve-se atentar por esta opção. Diria eu que seria muito interessante, porque demonstra uma organização que os senhores, futuros incorporadores, terão de controle e de transparência. E ter toda a legislação seguida à risca. O patrimônio de afetação é uma contribuição que o próprio mercado imobiliário deu, claro, através de um problema, de um grande problema que ocasionou ali na década de 90, com o caso Encol, que veio a somar na implementação da Lei 4.951 de 64. E, naturalmente, isso vai acontecer com o surgimento de novas modalidades, novas possibilidades. É assim que o mercado funciona. Então, o mercado imobiliário vem, graças a um problema, tendo um controle legislativo para implementar, para melhorar. Mas isso tudo acarreta em um trabalho preliminar, onde os senhores devem ter uma organização plena. Toda e qualquer alteração, exemplo, um determinado cliente resolveu alterar uma planta, lá no início, lá no guichê, onde ele foi comprar, lá na imobiliária, lá na feira de imóveis, que ele foi comprar, que ele quis então assinar o contrato de intenção de compra, ele resolve montar uma planta. Sendo o patrimônio de afetação, ele alterar aquela planta do apartamento, da casa. Sendo então a opção do incorporador pelo patrimônio de afetação, ele deverá comunicar à comissão de representantes que essa alteração fora feita. Se um determinado agente, membro da comissão ou dos clientes já contratados, achar que não, ele poderá correr o risco de perder essa venda. Então, percebam, como eu venho dizendo aos senhores, tenham cuidado, leiam a Lei 4.951 com cautela, suas alterações, e contribuam para a melhor qualidade da oferta de incorporações imobiliárias no mercado contemporâneo do mercado imobiliário.